O macaco tem qual simbologia? O macaco carrega o arquétipo do mago, aquele que consegue se conectar com os aspectos espirituais, mas também com o arquétipo sênior, que significa busca de sentido pela vida. De novo, arquétipo do mago faz as conexões com a nossa existência e as relações que a gente estabelece com a vida espiritual. O mago é essa simbologia da conexão. Essa conexão com aquilo que é espiritual é o que nos faz despertar para uma vivência aqui integrada com os elementos que estão à nossa volta. É quando eu falo aqui que a espiritualidade não está relacionada com a religião, mas com essa percepção de que a nossa passagem enquanto seres humanos é uma passagem finita e, mais do que isso, precisa estar integrada com os elementos com os quais nos relacionamos. Vou trazer uma outra fala dentro desse filme, que é a fala do Mustafa com o Simba, quando ele recomenda que o Simba olhe as estrelas e diz: estamos todos conectados. Essa é a dimensão de uma espiritualidade. É quando você integra para a sua vivência a percepção de que a vida humana é finita e é uma passagem. Aí eu tô aqui no macaco. Esse macaco leva a Simba até um lago, e eu já falei no vídeo anterior, águas são simbologia de todo o conteúdo emocional. Em outros mitos, toda vez que aparece a cena ou a descrição de cena de água, mar, água dentro de caverna, água é simbologia daquilo que é emocional, dos conteúdos que são emocionais. Então esse macaco leva Simba até a frente do lago e pede que Simba olhe o reflexo. Olhar esse reflexo e se ver como leão, e se reconhecer como leão, inclusive nessa hora o reflexo é idêntico, óbvio, é uma animação, mas muito proposital, é o reflexo idêntico do pai. Aquele olhar no lago não é um olhar puramente estético, mas é principalmente um olhar com conteúdo psicoemocional. Aquele convite para se veja nesse reflexo é: reconheça qual a sua identidade. Aquele convite na frente do lago significa: para de comer minhoca e vai caçar. Para de viver essa vida Hakuna Matata e vai assumir o reino. Quem faz mentoria comigo sabe que eu falo essa frase. Para de comer minhoca e vai assumir o reino. Assumir o reino é assumir os seus propósitos de vida. E aqui eu quero desmistificar a palavra propósito, quero trazer para uma coisa mais pragmática. Eu tô falando de vai desenvolver a tua identidade e descobrir o que de fato é tua missão realizar e fazer. É nesse sentido, só que isso só acontece quando você se permite caminhar por uma vida adulta, quando você para de se distrair e vai encarar os seus desafios. É nesse sentido. Aí eu vou para uma outra cena agora. O Simba de fato consegue avançar e volta para o reino. E lá ele se encontra com Scar, o seu tio, que assumiu o trono quando conseguiu, depois de permitir a morte de Mustafa, expulsar Simba. E aí eu quero fazer uma outra observação. Você já percebeu que a palavra Scar, o nome Scar, que em inglês traduzido significa cicatriz. E essa palavra é muito forte. Cicatriz é o que permite a gente converter a dor e transformar a dor em fortalecimento. A cicatriz é a marca de que a gente teve algum aprendizado. As nossas cicatrizes são marcas de que tivemos aprendizados. Óbvio, para quem está ativado e disposto a aprender. Se você anda desativado pela vida, você vai colecionando cicatriz e acha que foi só uma coincidência, que não teve nada a ver e que tá todo mundo desconectado e é isso mesmo. Os eventos estão desconectados e é isso mesmo. Aí eu vou avançar para chamar a atenção para o seguinte. Na hora que o Scar se encontra com Simba, o Scar nessa hora é muito advogado do diabo. Ele vai numa argumentação fantástica e ele consegue desmontar Simba e ele vai dizer o seguinte, ele vai fazer uma indagação nesse sentido: como os habitantes de um reino vão honrar um rei, ter como rei aquele que matou o próprio pai? E quando Scar lança essa pergunta, ele desmonta Simba.
Aqui eu vou chamar a atenção para uma coisa que eu falo sempre aqui com vocês. Sabe a tal da linguagem não verbal? Observe que antes de Simba abrir a boca, antes de ter qualquer fala da parte do Simba, a linguagem não verbal dele desmonta e fica evidente o sentimento de culpa e medo. Porque Scar vai trabalhar na culpa. Scar vai em cima da culpa de Simba para desmontar o retorno de Simba. Aí eu vou trazer para o nosso comportamento. Quantas vezes você está empreendendo um caminho, ir ao encontro dos seus desafios e sentimentos de culpa, pessoas que vão aparecer e te frustrar, acionam as suas culpas da infância, acionam seus sentimentos de culpa lá da infância e dizem: como você vai assumir o reinado? Como você vai dar conta de realizar isso daqui? Quantos scars, quantas cicatrizes mal curadas estão acionando culpas no seu psiquismo e você não está dando conta de elaborar? Acaba que o próprio Scar se denuncia quando ele conta que se conseguiu ver a hora que Mustafa morre. Ele acaba soltando, porque ele prossegue naquela argumentação que ele iniciou, e ele acaba soltando: eu vi o medo nos olhos. Nessa hora, Sarabi, a mãe do Simba, pega essa fala do Scar e questiona: como você viu o medo nos olhos se você disse que nem estava aqui no alto daquele morro onde ele teria caído? E aí, Scar que desmonta, Scar fica mais sem resposta. As leoas que estão ali junto com Sarabi naquele bando, elas vão pra luta. De novo, o ponto que eu falei. Leoas caçam e vão pra luta. Elas não vão chamar pai e mãe para resolver seus problemas. Elas não vão terceirizar a treta. Elas vão pra luta, pro embate. Observe que Simba só assume o reinado quando ele vai encarar a treta do passado, a culpa que ele tinha da infância, e ele vai resolver os seus problemas. Ele para de cantar Hakuna Matata e vai assumir a identidade adulta de Leão. O Rei Leão é um filme que nos fala sobre essa transição do psiquismo infantil para um psiquismo adulto. É um filme que nos fala sobre a importância de a gente desenvolver a habilidade de caçar. E antes que vocês confundam, aquela caça que eu disse sobre nos responsabilizarmos por nossa existência, por nossas relações, por nossas decisões. Tem muito homem com 20, 30, 40, 50 anos que confunde o exercício da virilidade com tornar-se homem. Só que copulação não faz ninguém homem ou mulher. Não posso excluir as mulheres dessa conversa, porque são diversas as mulheres que tornaram-se mães e são verdadeiras crianças tomando conta de outras crianças. Ser homem e ser mulher está relacionado com a postura, com a habilidade de se responsabilizar por todas as decisões que tomamos. Observe que Simba só assume o reinado quando ele vai encarar a treta do passado, a culpa que ele tinha da infância, e ele vai resolver os seus problemas. Ele para de cantar Hakuna Matata e vai assumir a identidade adulta de Leão. O Rei Leão é um filme que nos fala sobre essa transição do psiquismo infantil para um psiquismo adulto. E para a luta com ética. Para que a gente não vá para a luta como o Scar foi, que ao invés de curar a ferida, foi guiado pela ferida, matou o irmão e expulsou o sobrinho que deveria herdar o trono. Scar tem exatamente esse nome para que a gente pense em qual significado você deseja trazer para as suas cicatrizes. A cicatriz, eu faço questão de repetir, é o ponto onde deve haver a conversão da dor em fortalecimento. Se você é guiado pela cicatriz, muito provavelmente você vai fazer uma trajetória parecida com a do Scar, sem ética, usurpando tronos que não são seus e que muito provavelmente cairão.
E você, já assumiu o reinado da sua própria vida? Ou tá cantando Hakuna Matata, convivendo com Timão e Pumba, comendo minhoca, pela covardia de encarar seus próprios fantasmas? Os fantasmas da sua história e que te travam, te prendem ao movimento de expansão na sua própria vida. Essa é a mensagem de hoje. Se você gostou, achou produtivo, acha que esse vídeo vai beneficiar mais alguém, salva, compartilha, encaminha.